Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro de 1 Samuel. Temos estudado esse livro, como Deus é o Deus que se manifesta na história, mesmo quando a realidade do povo dele estava um caos, como Deus então, em meio ao caos, vai levantando pessoas, vai trabalhando onde a gente menos espera e fazendo novas coisas. Esse é o nosso Deus. Então nós iremos dar continuidade à nossa série. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 6. Hoje nossa reflexão nessa manhã será dos versos 1 ao verso 12. Versos 1 a 12 de 1 Samuel capítulo 6. Hoje vamos ficar só nesses 12 versículos. E eu quero fazer essa leitura com você. 1 Samuel capítulo 6, versos 1 a 12. A palavra de Deus diz o seguinte: A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: Que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como a devolveremos para o seu lugar? Eles responderam: Se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: Que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: Mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem glória ao Deus de Israel. Assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês. Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias, e as amarraram ao carro, e encerraram os seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Eu quero começar fazendo algumas perguntas, falando algumas coisas e fazendo algumas perguntas para os irmãos, para a gente começar a entender. Às vezes a gente lê um texto como esse e pensa o seguinte: por que um texto como esse está registrado na Bíblia? Uma história aí de vaca andando, tumor, a arca, o que isso daí tem a ver e o que Deus quer nos ensinar com isso? Eu quero começar fazendo algumas perguntas que você vai entender que Deus tem muitas coisas a nos ensinar por meio disso. E, gente, quando algo improvável e bom acontece, nós costumamos olhar para isso e pensar: puxa, isso foi providência de Deus. É muito comum, por exemplo, eu consegui um emprego novo, uma coisa que eu não estava esperando, uma vaga assim que de repente surgiu. A gente olha para isso e fala: puxa, isso foi providência de Deus na minha vida. Às vezes de repente eu vou fazer um exame, que eu nem estava pensando em nada, só fui fazer para fazer um check-up. De repente eu descubro uma doença super séria, um câncer, mas em estágio inicial, e aí então dá tempo de fazer todo o tratamento e etc. E eu sou curado daquilo lá, eu olho para isso e falo: puxa, isso foi providência de Deus. Às vezes eu estou passando na rua e de repente um carro passa assim e quase me pega. E por um triz eu sou salvo. Eu olho para aquilo e penso: puxa, isso foi providência de Deus. Todos nós temos experiências assim, né? Coisa assim que vive na nossa vida, a gente olha e fala: isso foi providência de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. E quando é algo bom que acontece, mas é algo provável, isso também não é providência de Deus? Por exemplo, a vida inteira eu fui uma pessoa estudiosa, trabalhadora, aproveitei todas as oportunidades que Deus me deu, fiz um bom curso, estudei, sempre aproveitei as oportunidades de trabalho, e hoje eu estou num bom emprego, ganhando bem, sustentando a minha família, tudo tranquilo. Isso não é providência de Deus? Ou, por exemplo, eu sempre me guardei. Orei para Deus me dar um marido, uma esposa. Sempre procurei fazer tudo segundo a vontade de Deus.
E então Deus me deu um marido, uma esposa, orei, casei com ele, todo mundo aprovou, minha família, a família dela, tudo certo, e hoje eu tenho um bom casamento. Isso também não é providência de Deus? Por que eu estou falando isso? Normalmente a gente costuma associar a providência de Deus só como se fosse assim, olha, esse mundo está acontecendo, meio que aleatoriamente. E de repente Deus intervém nesse mundo e faz alguma coisa assim boa. E a gente olha e fala, isso é providência de Deus. Mas o resto também não é? Deus só intervém no mundo de vez em quando? Ou ele está controlando todas as coisas? E o contrário, e quando é algo terrível que acontece? Isso também não é providência de Deus? De repente eu descubro um câncer em fase terminal que não dá mais para tratar, não tem o que fazer, eu vou morrer daqui 6 meses. Isso não é providência de Deus? Ou, de repente, alguém muito querido meu me trai, e eu sofro um golpe terrível de alguém. Isso também não é providência de Deus? Quando eu tenho um problema financeiro sério, inesperado, alguma coisa acontece, isso também não é providência de Deus? A pergunta que eu faço para vocês, e é o que eu quero meditar com vocês, e esse texto tem muito a nos ensinar sobre isso, é o seguinte: até que ponto vai a soberania de Deus? Quando a gente fala que Deus é soberano, e Deus está no controle, etc., até que ponto vai isso? Deus é assim, o mundo está acontecendo e de vez em quando ele intervém quando ele quer? Ou cada detalhe e cada ação de todo o universo estão debaixo do controle de Deus? E se Deus controla, até que ponto ele controla? E qual é o propósito de Deus com tudo que ele controla? E como entender todas essas questões muda a minha vida? O tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, a partir desse texto, que é o ensino central desse texto, é o nosso Deus é o Deus da providência, gente. E eu quero explicar o que significa de fato esse Deus ser o Deus da providência. E como entender isso e crer nisso muda completamente a maneira como nós vivemos a nossa vida. Seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. O nosso Deus é o Deus da providência e é isso que a gente aprende nesse texto. Gente, uma coisa que a gente tem estudado e você tem acompanhado aqui no livro de Samuel é que é o seguinte: as situações fogem do controle de todo mundo, menos do controle de Deus. O primeiro Samuel vai nos ensinando isso à medida que o livro vai caminhando e vai acontecendo. Samuel capítulo 1, você tem uma mulher estéril, chorando, aflita, está fora do controle dela, mas Deus vai lá e dá um filho para ela. Foge do controle de todo mundo, mas não foge do controle de Deus. Capítulos 2 a 4, você tem Eli e os seus filhos, que eles acham que eles estão no controle de tudo, eles são ímpios diante do Senhor, mas eles são os líderes da nação e eles acham que eles podem fazer tudo, que está tudo certo. Deus vai lá e mostra, não, vocês não estão no controle de nada. Eu vou tirar de vocês a liderança, eu vou passar para outro, e a gente tem aí essa história se desenrolando no capítulo 4. Eli e os seus 2 filhos sendo mortos numa batalha com os filisteus. E a arca então é levada até os filisteus. A gente viu isso na semana passada. A arca vai para a terra dos filisteus, e os filisteus então venceram a batalha, e eles pensam, a gente que está no controle. A gente venceu, a gente é poderoso, vamos pegar a arca de Deus, colocar lá do lado do Deus Dagon. Lembra disso semana passada? O que acontece com o Deus Dagon? Cai de joelhos diante do povo, da arca do Deus de Israel. E então começam a aparecer várias doenças no povo filisteu. Sabe por quê? Porque os filisteus também não estão no controle. Foge do controle de todo mundo, mas não foge do controle de Deus. E aí o 1 Samuel capítulo 5, a gente viu isso na semana passada, termina o texto com os filisteus se juntando e falando o seguinte: vamos pegar essa arca e vamos mandar de volta lá para o território deles. Essa arca aqui está trazendo maldição sobre o nosso povo. Vamos voltar, vamos mandar essa arca de volta lá para o povo de Israel. E esse capítulo que nós lemos é Deus mostrando que, olha, os filisteus devolvendo a arca para Israel e Deus mostrando mais uma vez que nada nunca fugiu do controle dele. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Gente, vamos relembrar aqui o que está acontecendo para a gente entender bem esse texto e os detalhes que esse texto nos apresenta, que são muito interessantes. O que estava acontecendo então? Os filisteus roubaram a arca de Deus e levaram lá a arca que simbolizava, a arca da aliança, era um símbolo da presença de Deus. E enquanto a arca esteve lá no território filisteu, que era um conjunto de 5 povos que tinham se juntado e formado então a coalizão dos filisteus, enquanto a arca esteve lá, começaram a surgir tumores na nação filisteia. E onde a arca chegava, a arca primeiro foi para uma cidade. Começou a surgir tumores nos habitantes daquela cidade. Aí eles começaram a ficar com medo e mandaram a arca para outro lugar. Começou a nascer tumor lá. Mandaram para outro lugar, começou a nascer tumor. Aí eles juntaram e falaram, gente, vamos devolver essa arca porque onde ela passa, ela está fazendo estrago. E aqui, gente, provavelmente, a peste e esse negócio de tumor que estava aparecendo era algo parecido com a peste bubônica, que ficou conhecida aí na Idade Média. Não sei quantos já estudaram essa parte da história, mas houve uma época que, se eu não me engano, estima-se que 1/3 da população da Europa foi morta por meio da peste bubônica, que é aí uma dessas epidemias que são passadas por meio dos ratos. E os ratos espalhou-se por todo lugar e a peste se espalhou por todo lugar e muita gente morreu nessa época aí da Idade Média. E como a gente lê o texto, quando os filisteus
filisteus vão devolver a arca, eles mandam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, mostrando que a peste que estava acontecendo lá estava associada a ratos. Então por isso que a gente pode deduzir que possivelmente o que estava acontecendo lá era algo parecido com a peste bubônica, ou até a peste bubônica em si estava se espalhando por todo o território filisteu. Então o que os filisteus fizeram? Juntaram os sacerdotes e os adivinhos, os seus líderes religiosos lá da época, dos deuses deles lá, e perguntaram o seguinte: olha, a gente vai devolver essa arca, mas se a gente trouxe para cá e já deu o maior estrago, como é que a gente tem que devolver a arca certinho para não dar mais problema ainda? A preocupação dele é o seguinte: vamos devolver a arca, mas não vão devolver de qualquer jeito, porque vai que dá mais problema ainda, vai que... Então ele chama os líderes para fazer isso. E é interessante porque os adivinhos e os sacerdotes lá dos deuses filisteus, eles dão uma resposta interessante e mostra o seguinte, que eles tinham um certo conhecimento da lei de Deus. Porque eles vão falar 2 coisas que são interessantes e que os outros, não existia isso fora do Deus de Israel. As 2 coisas que eles falam é o seguinte: olha, primeiro, mande a arca, mas junto com a arca, mande uma oferta pela culpa. É interessante isso porque, gente, os deuses, quando a gente pega o panteão dos deuses daquela época, os deuses só estavam interessados em oferenda. Você dar uma oferenda para ele te dar alguma coisa em troca. Era assim que funcionava a relação entre os adoradores dos seus deuses. Era assim: eu estava indo para a guerra, e fazia uma oferenda ao Deus da guerra para ele me dar vitória na guerra. Eu sou agricultor, estou plantando alguma coisa, eu faço uma oferenda para o Deus lá da agricultura e ele abençoa a minha safra. Era assim que funcionava. Mas o Deus de Israel era diferente. Existia um negócio que o Deus de Israel exigia. Era oferta pela culpa. Quando você peca, ainda que isso não tenha nenhuma relação com Deus e não tem nada a ver com as coisas religiosas, ainda assim isso é diretamente contra Deus. E Deus requer uma oferta pela culpa dos nossos pecados. E os filisteus vão falar isso, os sacerdotes: olha, manda a arca, mas junto com a arca manda uma oferta pela culpa do nosso pecado. Então, percebe que eles tinham conhecimento aqui da lei de Deus. E uma outra coisa que ele fala que é interessante, lá no verso 5 ele vai dizer o seguinte: mande, porque o que Deus requer é que a glória seja dele. Deem glória ao Deus de Israel. E aqui você tem uma consciência que também não era comum nos deuses daquela época, porque naquela época funcionava assim: todas as nações tinham vários deuses, mas o Deus de Israel era o único Deus que dizia o seguinte: não tem como me adorar e adorar outros deuses. Eu quero exclusividade da parte de vocês. A gente viu isso semana passada. Deus requer de nós exclusividade. Então eles entendiam isso: olha, o Deus de Israel é diferente, porque ele requer de nós que a gente adore somente a ele. Então mande uma oferta pela culpa e vamos dar glória a ele, somente a ele. Então eles fazem uma proposta, e é interessante demais, porque percebe, eles estão problematizando. Então, puxa, o Deus de Israel, ele quer oferta de culpa e tem que dar glória somente para ele. Então vamos fazer o seguinte: olha a proposta deles. Vamos mandar a arca puxada numa carroça. Vamos colocar a arca em cima de uma carroça. Essa carroça vai ser puxada por 2 vacas que nunca puxaram nenhuma carroça, nunca foi colocado jugo sobre elas. Essas vacas, elas são vacas que acabaram de ter bezerrinhos, então elas estão com um bezerrinho recém-nascido, que ainda não foram desmamados, e vamos colocar elas na estrada, sem ninguém puxando elas e sem ninguém guiando elas. E junto com a arca, a gente vai mandar 10 objetos de ouro, 5 tumores e 5 ratos de ouro, porque isso tem a ver com a praga lá, o que estava passando. Então a ideia é o seguinte, a ideia é devolver a arca e mandar uma oferta por causa da peste que estava acontecendo ali. E gente, só um parênteses aqui, eles sabem que o Deus de Israel requer oferta e tudo mais, mas eles fazem tudo errado. Porque o texto... Lembre-se, quando a gente conhece o Deus de Israel, a gente sabe de algumas coisas. Primeiro, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O que Deus requer de oferta pela culpa não é ouro, não é nada disso. O que Deus requer de oferta pela culpa é sangue sendo derramado. E a gente sabe disso, é claro que isso daqui aponta para Jesus. E por isso que Deus estabeleceu essa regra, desde sempre. Para a gente entender o seguinte: só existe perdão. A gente não tem como compensar os nossos pecados. Só existe perdão se alguém pagar por aquilo e alguém derramar o seu sangue por causa disso. Os filisteus, talvez eles sabiam disso também. Então eles fazem tudo errado. Primeiro, eles mandam uma oferta que não era derramamento de sangue. Segundo, eles fazem imagens de ouro. Lembra o que diz os 10 mandamentos? Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de nada. Nem do céu, nem na terra, nem nada. Eles fazem imagens. Eles mandam ratos. Ratos, gente, na lei de Deus eram animais impuros. Eram animais cerimonialmente impuros que não poderiam ser usados no culto ao Senhor. Além disso, pela lei de Deus, os únicos que poderiam transportar a arca eram levitas, e carregando a arca no ombro. A arca não poderia ser carregada por uma carroça. O que eles deveriam chamar os israelitas e falar: vem aqui buscar a arca. Cadê os levitas? Venham aqui buscar a arca. Então eles transportam a arca da maneira errada.
E aparentemente, a gente não pode afirmar isso com todas as letras, mas aparentemente eles estão meio que misturando alguns rituais que eles tinham lá nas religiões pagãs com as coisas de Deus, porque a maneira como eles fazem isso, de animal, de imagens, rato, praga e etc., parece que eles estão misturando algumas coisas lá da religião deles com as coisas de Deus. Então, embora eles tenham uma visão correta, Deus está nos castigando aqui, etc., eles fazem a coisa de maneira completamente errada. Porque no fim, a preocupação deles não era de fato dar glória a Deus e de fato ter os seus pecados perdoados. A preocupação deles era apenas duas. Primeiro, eliminar a praga de Israel. E segundo, esse daqui é interessante, porque é aqui que eu vou pegar o meu gancho aqui para trabalhar a questão da providência de Deus. Eles queriam confirmar se realmente era o Deus de Israel que estava controlando tudo e promovendo tudo. Se você prestou atenção na leitura do texto, eles vão falar o seguinte: vamos amarrar as vacas, vamos fazer isso, porque é o seguinte, para a gente ver se esse negócio vem de Deus mesmo, ou se não foi o acaso, ou se essa peste que está aqui acabando com a gente, não é o acaso que está promovendo tudo isso. Então vamos fazer desse jeito, para a gente testar se é mesmo o Deus de Israel. Se for o Deus de Israel, aí vai resolver o problema. Então, além de eliminar a praga, eles estão aqui ainda com aquela dúvida: será que é mesmo Deus que está controlando tudo? Será que é mesmo Deus que está permitindo tudo isso? Vamos testar. E por isso eles fazem o negócio da vaca, porque, gente, a ideia das vacas, e aí tem uma fotinho aí, realmente era um teste para perceber o controle de Deus. Por quê? Preste atenção nisso. Não sei quantos aqui já moraram em sítio, já mexeram com criação de vaca. Eu nunca morei, nunca mexi, mas meu avô morava, então eu vi isso algumas vezes. Primeiro, vacas, eles tinham que pegar vacas que nunca foi colocado jugo sobre elas. Gente, se você pegar um animal, uma vaca, e você nunca colocou nela, o jugo é aquela canga que você coloca nas costas da vaca para ela puxar a carroça. Se você pegar um animal que nunca teve aquilo nas costas, que não cresceu, normalmente para você acostumar a vaca com isso, desde pequenininho você já vai colocando isso nela. Desde pequenininho você já vai adestrando ela para ela fazer isso. Se você pegar uma vaca formada, que nunca recebeu nada, e colocar nas costas dela, sabe o que vai acontecer? Quem já viu criação sabe, ela vai começar a pular, ela vai se incomodar com aquilo, vai tentar arrancar aquilo de qualquer jeito. Então já começa por aí. Você colocar um negócio na vaca que nunca carregou aquilo lá. Segundo, eram duas vacas. Não basta colocar o jugo em uma e ela ficar quietinha. Ainda tinha que colocar em duas. E as duas tinham que trabalhar juntas puxando o carro de boi. Terceiro, essas vacas tinham acabado de ter bebê. E os filhinhos, os bezerrinhos delas estavam desmamados. Se você pega uma vaca que está com um filhinho recém-nascido e arranca o bezerrinho dela, para onde ela vai? É natureza. Ela fica ali, ela não sai dali. Ela fica berrando, ela fica ali no filhinho dela. Olha o teste. Eram vacas com bezerrinhos não desmamados. E terceiro e quarto, não tinha ninguém que ia puxar essas vacas. Eles iam botar essas vacas na estrada e falar: vamos ver para onde elas vão. O que seria o natural aqui? Essas vacas começar a pular, incomodar e sair correndo para os bezerrinhos dela. Mas o texto vai dizendo o seguinte, olha como o texto termina, verso 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes. Bet-Semes era uma cidade israelita levita, que só tinha levitas que moravam lá. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira com Bet-Semes. E as vacas entraram no caminho e elas foram indo. E os filisteus atrás olhando, o que ia acontecer? E elas vão indo, até chegar lá na cidade de Bet-Semes. E aqui Deus está mostrando uma coisa, para os filisteus, para os israelitas e para nós. A queda de Dagon, capítulo 5, a praga que estava se espalhando, as vacas e tudo mais, era Deus mostrando. Gente, eu controlo tudo. Eu controlo os deuses seus, é Deus mostrando os filisteus. Eu controlo os seus deuses, eu controlo a saúde de vocês, eu controlo os ratos e eu controlo até as vacas. Eu governo sobre tudo e sobre todos. Deus está aqui mostrando a soberania absoluta dele. E, gente, quando a gente fala da doutrina da providência de Deus, sabe o que a gente está falando? A gente está dizendo o seguinte: cada detalhe que acontece nesse mundo está debaixo da orientação e da vontade de Deus. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus da providência, o Deus que controla cada detalhe, cada aspecto, cada coisa pequena ou grande. Ele governa sobre o universo macro e sobre o micro. Esse é o nosso Deus, o Deus da providência.
Isso significa então a doutrina da providência. A gente reduz muito a questão da providência de Deus às coisas boas e inesperadas que acontecem. Mas a verdade é que tudo o que acontece é providência de Deus. E eu quero ver com vocês rapidamente agora, daqui até o fim, o que isso significa. O que significa então Deus controlar tudo? E qual que deve ser a minha postura diante dessa realidade? E para explicar melhor, e aí eu vou usar esse texto que a gente acabou de ler como base para a gente entender melhor essas verdades da palavra de Deus, eu quero colocar para vocês aqui um documento que foi escrito em 1563, Catecismo de Heidelberg. Um livro que foi escrito em formato de perguntas e respostas sobre algumas doutrinas básicas da fé. E eu convido você, assim, procure depois na internet que vale a pena. Nesse catecismo tem a pergunta, o que é a providência de Deus? E talvez essa daqui seja uma das respostas que eu mais gosto, mais interessante sobre como tratar esse assunto. Olha só, o que é a providência de Deus? É a força todo-poderosa e presente com que Deus, pelas suas mãos, sustenta e governa o céu, a terra e todas as suas criaturas. O nosso Deus, ele não só sustenta no sentido seguinte, a gente só está vivo porque ele está nos dando vida. Ele não só sustenta, ele governa. Ele controla, ele guia o céu, a terra e todas as criaturas que estão na terra. E aí o catecismo continua dizendo o seguinte: assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e anos infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas, não nos sobrevêm por acaso, mas da sua mão paternal. Nada, bom ou ruim, agradável ou desagradável, nenhum detalhe grande ou pequeno acontece na nossa vida por acaso, mas por causa da mão paternal e providencial de Deus que é sobre as nossas vidas. É isso que a gente acredita, é isso que esse texto nos mostra. Ele é o Deus que controla tudo, até ratos e vacas. Esse é o nosso Deus. E aqui eu quero então trazer, o que significa então 5 pontos da doutrina da providência. E a gente leu esse texto na liturgia e eu quero trabalhar mais algumas coisas a partir disso que fica claro nesse texto que nós lemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa a gente crer num Deus que é soberano? Primeiro, significa nós crermos que Deus é o Deus que está agindo em todas as coisas. Ele controla cada detalhe de todos os acontecimentos do universo. Ele não é só o Deus que controla, de vez em quando ele dá uma intervinda nesse mundo aqui, quando assim está precisando de alguma coisa, a gente ora assim, o mundo está acontecendo, aí de vez em quando Deus vem e intervém em algum ponto específico. Não, todo esse mundo acontece, e ele está agindo em cada detalhe, em cada coisa. E os filisteus aprenderam isso. Olha, Deus é o Deus que está agindo em tudo. Até na derrota dos israelitas, até na nossa vitória, na queda de Dagon, Deus é o Deus que está controlando e agindo em todas as coisas. E a gente vê essa realidade em vários textos bíblicos. Por exemplo, Lucas 12 vai dizer que cada fio de cabelo nosso está contado. Mateus 10 vai dizer que nenhum pardal cai do céu sem o consentimento do Senhor. Deus, ele é aquele que controla a chuva. Por que Jesus chega e fala para a tempestade, tempestade, chiu, e a tempestade para? Porque ele controla. Por que ele pode olhar para Pedro e falar, Pedro, joga a rede lá, você ficou a noite inteira pescando, não pegou nada, mas joga a rede que agora você vai pegar, porque ele controla tudo. Ele controla cada detalhe, ele controla as coisas inanimadas, ele controla os animais. E não só isso, gente, ele também controla os seres humanos. No sentido de que tudo que acontece em nossas vidas, bom e ruim, ele está agindo em cada coisa. E até mesmo nas nossas atitudes. E aqui existe um mistério na doutrina da providência, que é o seguinte: Deus, ele não nos força a fazer nada. Nós agimos com base na nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente faz está dentro do plano de Deus. E existe um mistério aqui que a gente não consegue explicar direito. Como é que Deus nunca perde o controle e ao mesmo tempo eu sou absolutamente responsável por tudo que eu faço. É difícil a gente explicar esse equilíbrio, mas essa é a realidade que a Bíblia apresenta. Mesmo quando a gente faz a maior de todas as burradas, que é completamente contrária ao que Deus mostra na palavra dele, ainda assim Deus olha e fala, eu continuo agindo, as coisas continuam no meu controle e eu continuo guiando todas as coisas segundo o meu bom propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas, não só em algumas coisas, não só nas coisas inesperadas, não só quando acontece uma coisa muito boa, mas mesmo nas piores e mais terríveis coisas que acontecem em nossas vidas, Deus age em todas as coisas. Mas Deus não só age em todas as coisas, mas Deus também age em todas as coisas para o bem. É legal isso daqui, porque Deus não é só soberano no sentido de que Ele está controlando tudo e a gente está aqui sofrendo tudo isso. Não, Deus age em todas as coisas para o bem. Olha só, por que Deus está fazendo tudo isso no povo de Israel? Deus está levantando um novo líder pela nação, Samuel.
Deus está mostrando que ele é poderoso, inclusive sobre os filisteus. Deus está trazendo a arca de volta. Deus está agindo para o bem da nação. Deus está agindo para o bem do seu povo. E esse é o nosso Deus, é o Deus que age em todas as coisas para o bem. E aqui é importante enfatizar, o bem não é o bem-estar. O bem para o qual Deus age em todas as coisas é a nossa santificação, é nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Deus age em todas as coisas em nossas vidas. E presta atenção, mesmo nas piores desgraças da nossa vida, Deus está agindo para nos conformar à imagem de Jesus. Deus age em todas as coisas para o bem, mas não é para o bem de todas as pessoas da face da terra. É para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está agindo em favor do seu povo. Não para o bem de todas as pessoas, mas o pensamento é que se eu caminho com Jesus, não importa o que aconteça, de alguma forma isso é para o meu bem. Agora, se eu não caminho com Jesus, isso aqui não é uma realidade da minha vida. Deus não é a meu favor. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Uma quarta coisa que a gente aprende da doutrina da providência é que o agir de Deus é misterioso. Misterioso por dois motivos. Primeiro, boa parte das vezes a gente não consegue entender por que Deus permite algumas coisas. Todos nós aqui passamos por situações na nossa vida que a gente para e pensa o seguinte: se Deus está no controle desse negócio aqui, o que Ele está querendo? Se Deus está permitindo isso, por quê? E por isso que a gente falar do agir de Deus, pensa nos israelitas, vivendo toda essa história aqui que a gente está estudando de Samuel. Eles estão lá em Israel, o líder morreu, a arca foi levada, eles perderam para os filisteus. O que Deus está fazendo em meio a tudo isso? Mas Deus está fazendo. O agir de Deus sempre é misterioso. E Ele faz de maneira misteriosa para a gente aprender a confiar nele, para a gente aprender a caminhar com Ele. Mas a providência de Deus normalmente é misteriosa. Tanto no sentido de que a gente não entende o porquê das coisas, quanto também no sentido de como é que a gente relaciona Deus ser soberano com a minha responsabilidade. Isso é misterioso. Mas de alguma forma, até mesmo as burradas que eu faço são responsabilidade 100% minha, mas estão dentro do plano de Deus e de alguma forma Ele ainda vai usar isso para o bem. Essa é a convicção que nós temos. E uma última coisa que eu queria dizer sobre quando a gente fala da doutrina da providência de Deus, é que a gente não sabe de quase nada nessa vida, mas disso a gente sabe. A gente não sabe de quase nada, mas uma coisa a gente sabe: Deus está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Não sei como, não sei onde é que vai dar, muitas vezes eu fico perdido, me sinto no escuro, mas disso eu sei. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vê isso nesse texto, gente. Deus é o Deus que controla todas as coisas. Isso tem implicações profundas nas nossas vidas. Porque agora eu quero falar: ok, Júlio, bonito isso, mas o que isso muda na minha vida? Para que serve acreditar nisso? E aqui eu quero trazer 3 aplicações para nós, sobre como entender isso e viver à luz disso muda completamente a nossa vida. E eu quero mais uma vez usar aqui o catecismo de Heidelberg, porque ele vai falar na 28ª pergunta: e para que serve saber da criação e da providência de Deus? E aí a resposta, e ele vai falar de 3 coisas. Primeiro, crer no Deus da providência nos ajuda, e a gente precisa saber disso, para que a gente tenha paciência em toda adversidade. Para que 2, nós mostremos gratidão em toda prosperidade. E para que 3, para que quanto ao futuro, tenhamos firme confiança de que o nosso Deus fiel e Pai, em nosso Deus fiel e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Serve para eu ter paciência na adversidade, gratidão na prosperidade e fé, esperança para o futuro, sabendo o seguinte: nada pode me separar do amor de Deus. Afinal, ele continua: porque todas as criaturas estão na mão dele, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Nada pode me separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque tudo está na mão dele. E se ele me ama, ele vai me amar até o fim. Crer no Deus da providência, gente, muda a minha vida porque me dá paciência na adversidade. E eu quero dar aqui para você 5 passos para você ser paciente na adversidade. Ok, Júlio, entendi isso daí. Você está me dizendo o seguinte: se eu estou enfrentando uma doença séria na minha vida, se eu estou enfrentando uma desgraça na minha família, se eu estou enfrentando uma situação assim impensada, isso é a providência de Deus, certo? Certo. E Deus está agindo nisso para o meu bem, certo? Certo. Como é que eu posso desenvolver paciência, mesmo quando a situação é terrível? E eu quero dar 5 passos para você desenvolver paciência e não se amargar em meio às dificuldades da vida. Primeiro, reconheça o Senhor. Olhe para as coisas que estão acontecendo e diz: eu não entendo, mas isso é o Senhor. Deus está agindo em todas as coisas. Ele permitiu isso daqui. Sabe por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente fica tentando lutar contra a providência de Deus. Deus permite determinadas coisas na nossa vida que a gente não aceita. E a gente fica lutando contra aquilo.
Deus permite uma pessoa, eu trabalho com uma pessoa que me tira a paciência. E ao invés de olhar para aquilo lá e falar, isso é Deus colocando essa pessoa do meu lado, e Ele tem algum plano com isso, eu fico tentando de tudo. Eu não aceito de jeito nenhum. Olhe para as dificuldades da vida e diga, é o Senhor. Não sei o que Ele quer, mas é o Senhor. E não só olhe para as tragédias como falando, é o Senhor, mas dê razão ao Senhor no seguinte sentido. E o Senhor não está errado em fazer isso comigo. Porque qual que é a coisa que a gente pensa quando vem desgraça na nossa vida? Oh Deus, isso é injusto. Quantas outras pessoas piores do que eu? E vivem uma vida tão melhor. Enquanto eu aqui estou me esforçando para fazer tudo certo e só desgraça. Segundo, reconheça que é o Senhor. Segundo, dê razão. Ele está certo. Ele não está sendo injusto comigo, não. Se Deus fosse te dar o que você merece, onde você ia agora? Se Deus apertasse o botãozinho lá no céu e falasse, vou dar a ele exatamente o que ele merece. O que ia acontecer com todos nós aqui? Pum! Ia abrir um alçapão aqui, ó, direto para o inferno. É isso que a gente merece. A gente tem que ter consciência disso diante da providência de Deus. Não existe nada de ruim que a gente enfrente na nossa vida que a gente mereça algo melhor. Não existe isso. Então Deus não está errado quando Ele permite algumas situações adversas em nossas vidas. Reconheça o Senhor, dê razão ao Senhor. Terceiro, aprove o Senhor no seguinte sentido. Senhor, eu não entendo, mas eu creio que isso é bom. Não só creio que isso é bom, mas eu creio que isso é o melhor. Se eu colocar, é isso que eu estou vivendo que é difícil. E se eu pensar numa outra situação, isso que eu estou vivendo é melhor para mim do que uma outra situação melhor. Creia nisso, mesmo que eu não entenda. Deus é o Deus sábio, soberano e absoluto. Um dia talvez a gente entenda, mas que controla cada detalhe para o bem daqueles que amam a Deus. Aprove o Senhor. Quarto, agarre-se ao Senhor. Aqui eu ouvi uma ilustração uma vez que eu gostei. A ideia é o seguinte, a gente tem que olhar para Deus nos momentos da dificuldade como nosso melhor amigo. Mesmo quando Ele parece o meu pior inimigo, eu olho para Ele como meu melhor amigo. Como alguém que me ama. Eu sei que a ilustração não é muito boa, mas sabe aquele cachorrinho que às vezes a gente disciplina, dá uns tapas nele e depois ele volta e vem brincar com a gente? E volta que Ele nos ama e vem lamber a nossa mão? Às vezes Deus faz algumas coisas e parece que Ele está batendo a gente. A gente tem que voltar para Ele, porque a gente o ama. A gente crê nele, a gente confia nele. Apesar de eu não entender, agarre-se ao Senhor em oração. Vá até o Senhor, creia que Ele é o seu melhor amigo, mesmo quando Ele parece ser seu pior inimigo. E não só isso, quinto ponto. Diante da providência de Deus, submeta-se ao Senhor. Senhor, nessa situação, o que o Senhor quer de mim? E esse daqui é um ponto muito importante, gente. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente está vivendo uma situação difícil, nós nos sentimos no direito de não fazer o que a gente deveria, ou de fazer aquilo que é errado. A gente se sente no direito de maltratar as pessoas, a gente se sente no direito de se fechar e ficar remoendo aquela mágoa. Quando nós vivemos situações, nós nos sentimos no direito de não fazer a vontade de Deus. Como lidar com a providência de Deus e ter paciência? No meio das dificuldades, olhe para o Senhor e fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tenho que pedir perdão por algum pecado? Preciso perdoar alguém? Tem coisa que eu preciso abandonar? Tem coisa que eu preciso começar a fazer? Fala uma coisa para você, meu querido irmão. Deus age em todas as coisas para nos conformar à imagem de Jesus. E Ele usa as dificuldades da vida para nos ensinar. E um conselho que eu dou para você é o seguinte, aprenda logo. Aprenda logo. Quanto antes você aprender, melhor vai ser. Não resista à vontade de Deus. Não resista ao tratamento do Senhor. Submeta-se a Ele e diga, eis-me aqui. Porque se você não crê no Deus da providência, e você não se submete a Ele dessa forma, sabe o que vai acontecer com você? Diante da providência de Deus, que muitas vezes é contrária à nossa vontade, você vai viver arrastando a sua cruz ao invés de carregá-la. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida que faz parte da vida cristã é a gente carregar algumas cruzes, que faz parte do tratar de Deus na nossa vida. Você pode carregar essa cruz ou arrastar essa cruz. E se você não se submeter à providência de Deus no momento de adversidade, você vai viver a sua vida arrastando, arrastada, amargando, reclamando, murmurando. Além disso, se você não aceita e não se submete à providência de Deus, ao Deus da providência nos momentos de dificuldade,
você vai ser esmagado pela mão de Deus. E as coisas não irão cooperar para o seu bem. Lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se no meio das adversidades eu estou me colocando contra Deus, aquilo não vai ser para o meu bem. Aquilo vai me esmagar. Uma ilustração que eu vi uma vez é o seguinte. Pensa que está vindo um trem, e você entra no trilho do trem, coloca as mãos para frente e fala, eu vou te parar. O que vai acontecer com você? É isso que acontece quando a gente tenta lutar contra a providência de Deus, gente. A gente vai ser esmagado. E uma coisa que acontece quando a gente se coloca contra a providência de Deus, é que a gente vive sem esperança com relação ao futuro. A gente olha para o futuro e não vê nada bom, está tudo escuro. Porque eu não consigo ver a mão de Deus agindo naquilo ali. E gente, eu sei que é difícil a gente falar disso. É fácil a gente falar disso, mas é difícil viver esse negócio aqui. Mas o nosso Deus é o Deus da providência. E nos momentos mais difíceis da vida, eu posso ter certeza que Ele está agindo. E eu devo me submeter à vontade dEle, ao agir dEle. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem lutado contra a providência de Deus de alguma forma? Agora o contrário também é verdadeiro. Se por um lado, quando eu resisto a essa providência, aquilo que é para o meu bem me esmaga. Agora quando eu me submeto ao Deus da providência, gente, Deus trabalha profundamente em nós. Nós vamos aprendendo a carregar a nossa cruz com disposição e confiança. Uma coisa que é bonita de ver, e a gente vê Deus fazendo isso, são pessoas que mesmo em meio ao sofrimento, você vê claramente que Deus vai renovando, e renovando, e renovando, e renovando, e renovando de novo. E quando você vê, você olha e fala assim, puxa, está acabando o gás, parece que Deus vai lá e enche o tanque de novo. Esse é o nosso Deus. Ele vai nos dando disposição e graça, para nós continuarmos caminhando, para nós continuarmos carregando a nossa cruz, não arrastando, mas carregando de fato. Além disso, uma das grandes bênçãos de viver debaixo da providência de Deus, crendo nesse Deus e submetendo a Ele, é que nós aprofundamos a nossa vida de oração. Uma das coisas que acontece nos momentos difíceis da vida, é que nós passamos a falar mais com Deus. E quando nós nos submetemos, isso aprofunda a nossa vida com Ele. Isso nos aproxima do Senhor. Além disso, nós vamos aprendendo a viver vigiando e orando. É muito interessante essa ideia, mas uma coisa que acontece quando a gente tem essa consciência, sabe o que é? A gente está constantemente pensando o seguinte: Deus está fazendo alguma coisa, o que Ele quer trabalhar na minha vida? Sabe uma coisa que acontece às vezes, gente? Deus está querendo trabalhar na nossa vida, a gente está desatento, a gente está viajando, a gente está focado em outras coisas. Agora, quando eu tenho essa consciência, eu vivo a minha vida pensando, Deus está agindo aqui. Onde Deus está agindo? O que Ele está querendo fazer? Como Ele está trabalhando? Eis-me aqui, Senhor. Isso vai nos ensinando a viver uma vida de vigilância, uma vida de oração diante do Senhor. Além disso, nós aprendemos a viver na perspectiva escatológica. O que isso quer dizer? Quando a gente vive entendendo que o Deus é o Deus da providência, e eu me submeto à vontade dEle, cada vez mais vai nascendo em mim o desejo de, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Porque eu sei que Ele está controlando tudo isso daqui, e um dia isso daqui vai acabar. Deus usa, gente, os momentos difíceis e ruins da vida, para nos desarraigar desse mundo. 2 exemplos que eu quero dar sobre isso, que eu gostei demais. Um exemplo, um puritano dizia o seguinte: sabe quando uma criança está com o dente meio mole, e aí você vai lá e fica mexendo no dente até arrancar de vez? Para ir amolecendo, para quando você arrancar não doer? Deus usa as adversidades da vida para ir nos amolecendo as nossas raízes desse mundo, para arrancar a gente de vez depois. Deus faz isso. E eu me lembro aqui do testemunho de Russell Shedd. Se você procurar na internet, escreve lá, Russell Shedd no final da vida. Russell Shedd foi um grande pastor, que serviu muito bem a igreja brasileira, foi um grande homem de Deus. E ele ficou doente em estado terminal, e ele gravou um vidinho, um pouquinho antes de morrer, e isso daí você encontra na internet. E ele diz o seguinte nesse vídeo, que tinha muita gente orando por ele, muita gente preocupada com ele, e ele nesse vídeo diz o seguinte: gente, não se preocupem comigo, esse período que eu tenho vivido tem sido um tempo de profunda comunhão com Deus. E aí eu nunca esqueço que ele diz o seguinte, que Deus está usando tudo isso para desmamá-lo desse mundo. Ele usou essa expressão, ele fala assim, eu me sinto como que Deus me desmamando desse mundo, para que eu possa ir partir logo e passar a eternidade com Ele. Deus, quando a gente se submete à providência de Deus, Deus usa as adversidades da vida para nos desarraigar desse mundo. E para nos ensinar a viver na perspectiva de que eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. Além disso, último benefício quando a gente se submete à providência de Deus,
é que nós temos diversas oportunidades para glorificar Deus. Gente, nós temos muito mais oportunidades para glorificar Deus nos tempos de adversidade do que nos tempos de prosperidade. Nós temos muito mais oportunidade de testemunhar da nossa fé no Senhor nos tempos difíceis do que nos tempos onde tudo vai bem. A gente tem muito mais oportunidades de manifestar a graça de Deus quando tudo vai mal. E quando nós nos agarramos ao Senhor e nos submetemos à providência dEle, Deus nos usa como que se fosse um troféu da sua graça para mostrar para todo mundo quem Ele é. Isso glorifica o nome dEle, isso espalha o nome do Senhor Jesus. Crer no Deus da providência e se submeter a Ele pacientemente nas adversidades tem diversos benefícios. Deus trabalha em nossas vidas. Crer no Deus da providência muda a minha vida que, primeiro, eu aprendo a ter paciência no meio das adversidades. Segundo, e aí os outros 2 pontos eu vou passar rapidinho. Me dá gratidão na prosperidade. Porque sabe, normalmente quando a gente pensa no Deus que controla tudo, a gente só pensa nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas o Deus que controla as coisas ruins também é o Deus que controla coisas boas. E talvez você esteja aqui e esteja pensando o seguinte: mas Júlia, minha vida está bem. Está tudo tranquilo, rapaz. Minha família está bem, meu trabalho está bem. Minhas contas estão tudo bem, estão todas bem. Minha relação com os meus filhos estão bem, está tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, isso também é providência de Deus. E crer no Deus da providência nos leva a viver uma vida de gratidão ao Senhor na prosperidade. Sabe uma coisa que acontece, e todos nós já vimos isso acontecer? São pessoas que quando elas começam a melhorar de vida, começam a ter mais dinheiro, começam a ter mais visibilidade, é comum essas pessoas irem se afastando da igreja. Irem sumindo da igreja. Porque parece que ela chega num estágio onde ela olha e fala assim, é meio que agora eu sou autossuficiente, sabe? Eu não preciso mais disso. Eu já passei dessa fase de ficar na igreja todo domingo. Já passei dessa fase de ficar me envolvendo. Agora eu dou conta da minha vida, né? A gente costuma, e a gente tem que ter cuidado com isso, nos momentos de prosperidade, não reconhecer o Deus da providência. E bater no peito e dizer, mas também, né? Eu sempre aproveitei as oportunidades, estudei bastante. Mas também, né? Eu sempre cultivei uma família assim, por isso que eu tenho uma família legal. Mas também, né? Eu sempre me alimentei bem, cuidei da saúde, fiz exercícios físicos, por isso que eu tenho uma saúde boa. Crer no Deus da providência nos faz não só ter paciência nas adversidades, mas também ter um coração grato pelas coisas boas que Deus está fazendo. Gente, existem coisas ruins na nossa vida, mas existem tantas coisas que são boas, né? E nós devemos aprender a ter paciência nas adversidades e ter gratidão nas boas. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. E ter uma vida de gratidão flui da consciência dos meus próprios pecados. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não mereço nada. E eu olho para a providência de Deus na nossa vida, na minha vida, na bondade dEle. Oh Senhor, eu te louvo. Crer no Deus que controla os ratos, as vacas e tudo mais, como esse Deus soberano, me faz olhar para as coisas boas da minha vida e dar toda a graça e toda a glória ao meu Deus. Eu faço a pergunta para você: quais são as coisas boas que têm acontecido? Você tem reconhecido o Deus da providência nelas? Você tem verbalizado a sua gratidão a Deus? Você tem demonstrado a sua dependência do Senhor? Ou diante das coisas boas você tem ainda meio que batido no peito e falado, não é por nada, Deus é bom, mas eu também sou nota 10. Como você tem lidado com a prosperidade na sua vida? E uma última coisa que o catecismo lá fala pra gente que flui quando a gente tem consciência da providência de Deus. Uma firme confiança com relação ao futuro. Isso daqui é bonito demais, gente. Porque quando eu creio nesse Deus da providência, que age em todas as coisas para o bem do seu povo, mesmo o momento mais escuro da vida, onde eu não vejo a luz no fim do túnel, eu sei que tem uma luz lá. Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Eu não vejo, mas eu confio. Isso nos traz uma esperança, um otimismo santo com relação ao futuro. E é por isso que crente, ele tem que ser uma pessoa otimista. Não no sentido de que vai dar tudo certo. Ah não, fique tranquilo que não vai acontecer desgraça, no final vai dar tudo certo, toda doença vai ser curada, todo problema financeiro vai ser resolvido. Não. Otimista no seguinte sentido: de alguma forma Deus vai fazer coisa boa ainda. Pode ser que eu morra, pode ser que eu quebre, pode ser que aconteça um monte de coisa, mas alguma coisa boa Deus está fazendo. Não sei como, mas Ele vai chegar lá. A gente tem que ter otimismo. Quem crê em Cristo sabe que nada pode me separar do amor de Deus. Isso nos traz otimismo com relação ao futuro. Eu ouvi uma história uma vez que me impressionou, de uma menina que era crente, mas era uma menininha pequena, devia ser entre criança e adolescente, assim, que ela ficou com uma doença séria, de cama, e assim, era uma doença que não tinha cura, ela ia morrer. E o pai dessa criança não era crente, o pai dessa menininha não era crente,
E ele acompanhou a filha dele. Agora você imagina, agora que eu tenho uma filhinha, eu fico imaginando isso. Você acompanhar uma filhinha sua, adoecendo, ficando acamada, perdendo as esperanças de vida. E esse pai um dia chegou para sua filha e disse: filha, você não está com medo dessa doença? Você não está com medo de partir? Porque a filha parecia que estava assim, lidando bem com isso. E a filha olhou para ele e falou: pai, eu não estou com medo, por 2 motivos. Primeiro, desde que eu fiquei doente, você está mais perto de Deus, eu tenho visto isso. E eu fico muito feliz com isso. E segundo, pai, eu não vejo a hora de me encontrar com o meu grande Deus. Quando a gente crê no Deus da providência, até quando a situação é catastrófica, há esperança para o futuro. Porque nós cremos nesse Deus. Nós confiamos nesse Deus, nós descansamos nesse Deus. Não importam as tempestades que nos rodeiam. O capitão do barco é o nosso mestre. Isso é o que nos traz paz. Não olhar a nossa volta, mas olhar quem está no controle. Esse é o Deus da providência que controla todas as coisas. E eu quero fechar, gente, essa reflexão falando de Jesus e fechando essa reflexão dizendo que Jesus é a chave para nós crermos e descansarmos na providência de Deus. Porque a nossa tendência nos momentos difíceis, é bonito falar disso aqui, isso enche o nosso coração, mas quando a coisa aperta lá na nossa vida, no dia a dia, isso dói, isso machuca. E a verdade é que muitas vezes nós olhamos para Deus e pensamos: será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está no controle disso daqui? Será que realmente Deus está cuidando de mim? E sabe como que a gente pode ter certeza, e essa certeza? Quando a gente olha para a cruz de Cristo. Será que realmente Deus me ama? Sabe como é que eu tenho essa certeza? Quando eu olho para a cruz e vejo que Ele não me negou o seu próprio Filho. Romanos 8 vai dizer: se Deus não negou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas? E Romanos 5,8 vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se eu estou em Cristo, eu posso ter a certeza: olha, Ele já me entregou o que tinha de mais precioso, Ele não vai me negar mais nada. Em Jesus, gente, eu posso ter certeza que Deus me ama, que Deus me aceita, que Ele me adotou, que Ele está trabalhando para o meu bem. Mesmo quando não parece, o amor de Deus me cobre. E quando eu olho para a cruz eu vejo isso. Mesmo quando eu não entendo, eu sei que Ele é o meu Pai. Em Jesus eu sei que Ele é um Pai carinhoso, que não vai me negar nada de bom. Ele não me negou o que Ele tinha de mais precioso. Ele não vai me negar mais nada. Esse é o meu Pai. O Deus Criador dos céus e da terra é o meu Pai carinhoso. E aí tem várias ilustrações na Bíblia, vai falar que Deus é como uma ave que traz os seus filhotes para baixo das suas asas. Deus é como uma mãe que amamenta o seu filho. Deus é aquele que guarda a nossa entrada, a nossa saída. Ele é aquele que guarda a nossa alma. Quando eu olho para Jesus, eu posso ter certeza disso. Ele é o meu Deus. Quando eu olho para Jesus, eu posso ter uma certeza. Por trás da providência de Deus, mesmo quando a providência de Deus parece ser amarga, ao rosto sorridente do Deus que trabalha em favor do seu povo. Essa é a certeza que nós temos quando a gente olha para Jesus. E a pergunta final que eu quero fazer aqui é: você já está em Cristo? Porque Jesus é a chave para que o Deus da providência faça com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. No fim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. Porque é só esses que amam a Deus e nos quais Deus está trabalhando. Então a pergunta final é se você já está nesse Cristo, que é a chave para nós estarmos debaixo do cuidado paternal de Deus. João 1,12 vai dizer o seguinte: nem todo mundo é filho de Deus, mas somente aqueles que receberam a Cristo. A esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pergunta final é: você está em Cristo? Porque Ele é a chave para nós estarmos debaixo desse cuidado do Pai amoroso, o Criador dos céus e da terra. Se você não está, o desafio para você nessa manhã é: olhe para Jesus, confie em Jesus, faça a vontade de Jesus, e você vai desfrutar do cuidado paternal de Deus, que nem sempre é confortável, mas sempre nos faz bem e glorifica o seu nome. E eu quero encerrar essa reflexão colocando um último texto muito bonito da palavra de Deus, que essa é a certeza que nós temos quando nós estamos em Cristo. Provérbios 23:18. Porque deveras haverá um bom futuro. Tem um bom futuro. Eu sei que tem. Não será frustrada a tua esperança. Aqueles que estão em Jesus, eles podem ter essa esperança. Tem um bom futuro. Mesmo que eu não entenda, em Cristo há. E é importante dizer o seguinte: esse bom futuro não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com coisas terrenas. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo espiritualmente nas nossas vidas e por meio de nós. Mas em Cristo a gente tem uma certeza: haverá um bom futuro.
e não será frustrada a esperança daqueles que estão em Cristo. O nosso Deus, gente, é o Deus da providência. 1 Samuel 1, esse texto está registrado na Bíblia para nos mostrar isso. Ele é o Deus que tudo controla. E confiar nesse Deus, descansar nesse Deus, muda tudo em nossas vidas. E o meu convite para você, e o meu desafio para você nessa manhã, é olhe para Jesus, se submeta a Ele. Olhe para tudo que vem acontecendo e fala, é o cuidado providencial de Deus na minha vida. Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu confio no Senhor. Aquilo que é bom que está acontecendo, agradeça ao Senhor. E olhe para o futuro se você está em Cristo com esperança, porque Deus está agindo. E se você não está em Cristo ainda, se você não se entregou a Cristo ainda, eu quero terminar desafiando você a se entregar a Ele hoje. Porque só há toda essa esperança e toda essa certeza para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Que Deus abençoe a todos nós e nos ajude a confiar e crer nesse Deus, que é o Deus da providência. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse culto também. Deus, obrigado porque, mesmo nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida, nós podemos descansar no seu cuidado paternal. Obrigado porque várias coisas, diversas coisas acontecem à nossa volta, Deus, que a gente não entende. Que a gente não sabe o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor quer com tudo isso. Mas obrigado porque mesmo quando a gente não entende nada, a gente tem a convicção de que o Senhor está agindo e alguma coisa o Senhor está querendo em tudo. Então obrigado, Deus, porque crer no Senhor nos dá paciência nas adversidades, nos dá esperança com relação ao futuro. E Deus, a nossa oração também é que o Senhor nos dê gratidão, Deus, com relação às coisas boas que o Senhor tem providenciado nas nossas vidas. Deus, nunca deixe com que a gente olhe para as coisas boas, achando que isso é fruto do nosso esforço. Nos ajude a sempre olhar para o Senhor e agradecer ao Senhor pela tua bondade que se manifesta de diversas formas em nossas vidas. Obrigado por ser esse Deus que cuida de cada detalhe. Mesmo dos detalhes que nos fogem, o Senhor está cuidando. E obrigado por essa convicção que nós temos. Que mesmo nós sendo muitas vezes tolos, insensatos, mesmo muitas vezes tomando decisões ruins, o Senhor continua sendo Deus que está no controle e cuida das nossas vidas. E obrigado, Deus, pela convicção que nós temos de que nada pode nos separar do teu amor. E a maior manifestação desse amor é Jesus pregado naquela cruz e sangrando naquela cruz por amor a nós. Obrigado porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós podemos ver que o teu amor é firme, é seguro, é fiel. É um amor que vai até o fim, é um amor que não nos abandona. E isso é o que nos dá certeza, convicção e paz para continuar servindo ao Senhor e caminhando com o Senhor aqui. Então trabalhe em nossas vidas, opere tudo isso em nós e aplique essas verdades em nossos corações. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.